Para montar o cenário do nascimento de Sansão, Israel estava sob as regras e a opressão dos filistinos. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para realizar o trabalho dele em Israel. E a ele foi dada força extraordinária para fazê-lo. O livro dos Juízes contém a história da vida dele. De novo, os israelitas fizeram o que era mal nos olhos do Senhor. Então, o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. A essa altura, o autor nos apresenta a um homem chamado Manoá, cuja mulher era incapaz de conceber. Juízes 13:2. E havia certo homem de Zorá, da família de Danites, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não concebia. O anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Você dará à luz um filho, e esse filho, esse milagre, seria o próximo libertador de Israel. Juízes 13:2. Esse é um evento único que aconteceu na Bíblia, como o nascimento de Isaac no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Esse garoto prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto nazireu. Esse voto é explicado em Números 6:1-5. O Senhor disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga a eles que se um homem ou mulher quiser fazer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como um nazireu, eles devem abster-se de vinho e outras bebidas fermentadas e não devem beber vinagre feito de vinho ou outra bebida fermentada. Eles não devem beber suco de uva ou comer uva ou passas. Desde que permaneçam no voto nazireu, não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou peles. Durante todo o período do voto nazireu deles, nenhuma lâmina deve ser usada na cabeça. Eles devem ser sagrados até o período de dedicação deles ao Senhor ter acabado. Devem deixar seus cabelos crescerem longos. Isso significava que ele não podia beber vinho ou cerveja e não podia aparar seu cabelo. De forma interessante, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja enquanto estava grávida, não comer nada que não estivesse claro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, mesmo enquanto ele ainda estava no útero. Apesar do fato de que o visitante celestial estava falando diretamente com ela, a mulher foi ao seu marido e o informou do que havia transparecido. Juízes 13:8-13. Aí Manoá rezou ao Senhor e disse: meu Senhor, por favor, deixe o homem de Deus que você enviou vir a nós de novo e nos ensinar o que devemos fazer pela criança que teremos. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio para a mulher novamente enquanto ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu com pressa e contou ao seu marido e disse a ele: Olhe, o homem que veio a mim no outro dia acabou de aparecer para mim. Então Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando ele veio ao homem, ele disse: Você é o homem que falou com minha mulher? E ele disse: Sou. Manoá disse: Agora deixe suas palavras passarem. O que será a regra da vida do garoto no trabalho dele? Então o anjo do Senhor disse a Manoá: De tudo isso eu disse à mulher: Deixe que ela seja cuidadosa. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem deve beber vinho ou bebidas similares, nem comer nada que não esteja limpo. Tudo isso eu a ordenei. Deixe-a observar. Manoá provavelmente o confundiu com um mero homem enviado pelo Senhor e disse: Por favor, fique aqui e prepararemos um bode novo para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Seria mais apropriado para o casal oferecer algo queimado. Então, Manoá pegou o bode jovem com a oferta de grãos e o ofereceu na pedra ao Senhor. E ele fez uma coisa maravilhosa, enquanto Manoá e sua esposa observavam. Aconteceu enquanto a chama subia do altar em direção ao céu.
o anjo do Senhor acendeu na chama do altar. Quando Manoá e sua esposa viram isso, eles caíram com o rosto no chão. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais para Manoá e sua esposa, aí Manoá sabia que ele era o anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa: devemos certamente morrer porque vimos Deus. Mas sua esposa o disse: se o Senhor tivesse desejado nos matar, ele não teria aceitado uma oferta em chamas e uma de grãos das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas essas coisas, nem teria nos contado coisas como essas dessa vez. Então, a mulher teve um filho e o chamou de Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Preparando Sansão para o trabalho dele, Sansão tomou algumas decisões questionáveis na vida para um homem que tinha sido separado para o serviço a Deus desde o nascimento, provando no fim das contas que Deus pode usar uma pessoa apesar dela mesma. Sansão foi a Tama e viu lá uma jovem filisteia. Quando retornou, disse a seu pai e mãe: vi uma filisteia em Tama, agora tomarei ela como minha esposa. Seu pai e mulher replicaram: há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todas as nossas pessoas? Você tem de ir aos filisteus não circuncidados conseguir uma esposa? Mas Sansão disse a seu pai: tome ela para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus, porque naquele tempo eles estavam dominando Israel. Sansão foi a Tama junto com seu pai e mãe. Ao chegarem nas videiras de Tama, de repente, um jovem leão veio rugindo para ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele para que ele partisse o leão com suas mãos vazias, como ele partiria um jovem bode. Mas ele não disse nem a seu pai nem mãe o que havia feito. Agora, seu pai foi lá ver a mulher e ali Sansão deu um banquete como de costume para jovens homens. Quando as pessoas o viram, escolheram 30 homens para serem acompanhantes. Deixem-me contar-lhes uma charada, Sansão lhes disse. Se puderem me dar a resposta entre os 7 dias do banquete, darei a vocês 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não conseguirem me dizer a resposta, devem me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Conte-nos sua charada, disseram. Ouçamos. Ele retrucou: do comedor, algo para comer, do forte, algo doce. Por 3 dias, eles não puderam dar a resposta. Os filisteus ficaram irritados quando não podiam descobrir o que significava. Os homens ameaçaram matar a esposa de Sansão, que era também uma deles e sua família, a não ser que ela conseguisse fazer Sansão revelar para ela a resposta e partilhar com eles. Assustada, ela chorou na frente de Sansão por 7 dias, e finalmente ele não conseguiu aguentar mais por ela ter o importunado tanto. Como resultado, revelou a solução para ela. Mais tarde, no tempo da colheita do trigo, Sansão pegou um bode jovem e foi visitar sua esposa. Ele disse: irei ao quarto da minha esposa. Mas seu pai não o deixou entrar. Estava tão certo de que você a odiava, ele disse, que a dei a seu amigo. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Pegue ela no lugar. Sansão disse a eles: dessa vez tenho o direito. Sansão disse: deixe-me acertar com os filisteus. Quero mesmo machucá-los. Então saiu e capturou 300 raposas e as amarrou rabo com rabo em pares. E então buscou uma tocha para cada par dos rabos, acendeu as tochas e soltou as raposas nos grãos dos filisteus. Ele queimou os estoques e grãos crescendo junto com as videiras e oliveiras. Os filisteus retaliaram matando a esposa de Sansão e o pai dela, e Sansão, por sua vez, se vingou dos assassinatos com as mãos vazias. Juízes 15, 6, 8. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Disseram a eles: Sansão, o genro temanita, porque sua esposa foi dada a seu amigo. Então os filisteus a queimaram com seu pai até a morte. Sansão disse a eles:
Já que agiram assim, juro que não pararei até conseguir minha vingança. Ele os atacou poderosamente e abateu muitos deles. E então ele ficou numa caverna na pedra de Etão. Os filisteus sitiaram uma vila em Judá para retribuir a Sansão enquanto ele se escondia na caverna. Para pacificar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão dizendo que ele havia trazido problemas para eles ao irritar os opressores filisteus. Não percam a ironia aqui. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus mandou para salvá-los dos filisteus. Eles disseram a ele: viemos amarrar e entregar você aos filisteus. Sansão disse: jurem a mim que não me matarão vocês mesmos. Acordado, responderam: só amarraremos você e o entregaremos a eles. Não mataremos você. Então eles o amarraram com 2 novas cordas e o guiaram da pedra. Quando os filisteus viram Sansão amarrado e se aproximando, gritaram. Mas nesse momento preciso, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão de forma forte. Isso era uma má notícia para os filisteus. Não se quer que o Espírito do Senhor caia celestialmente em alguém com quem está brigando. Os inimigos de Sansão foram superados porque ele estava empoderado pelo Espírito de Deus. Dada a força dele, as cordas usadas para o prender foram insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula de burro e usou-a para abater 1.000 homens. Ele foi capaz de conseguir o que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, 14 e 15. Enquanto ele se aproximava de Leí, os filisteus vieram em sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços viraram linho carbonizado e os nós caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula de burro, ele a pegou e derrubou 1.000 homens. Juízes 15, 18, 20. Por estar muito sedento, Sansão gritou ao Senhor: destes ao teu servo essa grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos não circuncidados? E então Deus abriu o lugar oco em Leí e água saiu de lá. Quando Sansão bebeu, sua força retornou e ele reviveu. Então a fonte foi chamada de En-Hakor e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos no tempo dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividades milagrosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. Desde o tempo do Novo Testamento, entretanto, o Espírito do Senhor veio habitar cada fiel. Efésios 1, 13 e 14. Em quem vocês confiaram, depois disso, vocês ouviram as palavras da verdade, a palavra da sua salvação, em quem, também depois disso, vocês acreditaram. Vocês foram selados com aquele Espírito Santo de promessa, que é sério na nossa herança até a redenção da posse de aquisição no louvor da glória dele. Romanos 8, 9. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, sendo assim que o Espírito de Deus habite em você. Agora, se qualquer homem não tiver o Espírito de Cristo, ele não é nada dele. Isso significa que do lado da cruz, a presença supernatural de Deus não está relacionada ao Espírito vir sobre os fiéis, mas na completude do Espírito trabalhando dentro de nós. Gálatas 5,16. Então digo, caminhem pelo Espírito que vocês não gratificarão os desejos da carne. Ou seja, estamos tão preocupados com viver a vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer a presença dele em nossas vidas. Devemos, por outro lado, estar cheios do Espírito, que essencialmente implica viver sob a autoridade dele. Efésios 5,18. Não fiquem bêbados de vinho que tende à devassidão. Em vez disso, estejam cheios do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão se tornaram ainda mais preocupantes nessa altura da narrativa. Sansão foi a Gaza onde viu uma prostituta e foi para a cama com ela. Agora, por anos, as pessoas de Israel haviam se prostituído com outros deuses. Juízes 2,17.
E ainda assim eles não ouviam seus juízes, mas se prostituíam para outros deuses e se curvavam a eles. Eles saíram rapidamente do caminho que seus pais trilharam obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles não. Eles claramente haviam cedido à cultura ao redor e traíram o Senhor. E nesse momento da sua vida, Sansão, o líder, estava abertamente vivendo de uma forma que refletia o que Israel havia feito. Essa tendência seria sua queda. Sansão estava numa derrocada quando Dalila entrou na sua vida e ele se apaixonou por ela. Em Juízes 16:4, um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. Disseram as pessoas de Gaza: Sansão está aqui. Então eles rodearam o lugar e ficaram esperando por ele a noite toda nos portões da cidade. Eles não se mexeram à noite, dizendo: no amanhecer mataremos ele. Mas Sansão só ficou lá até o meio da noite. Então ele se levantou e segurou os portões da cidade junto com os 2 postes, e os arrancou com as barras e tudo. Ele os levantou nos seus ombros e os carregou para o topo da colina que ficava de frente a Hebron. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Não é claro se Dalila era filisteia, mas a lealdade dela era com eles e sua prata. Os líderes filisteus pediram que ela persuadisse Sansão a contar para eles sobre de onde sua grande força vinha para que pudessem subjugá-lo, amarrá-lo e deixá-lo desamparado. Eles a prometeram uma boa quantia de dinheiro por sua ajuda. Juízes 16:5, os governantes filisteus foram a ela e disseram: se você puder fazê-lo mostrar o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo, cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. 3 vezes, Dalila tentou saber o segredo enquanto os filisteus ficavam esperando para emboscá-lo. A cada vez, Sansão deu a ela uma história falsa sobre a fonte da sua força, mas ela firmemente o cansou. No fim, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão havia empregado quando o traiu pelos filistinos. Ela implorou: como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Juízes 16:6-14. Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo da sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas de arcos que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E então os governantes filisteus compraram para ela 7 cordas de arco novas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no cômodo, ela o disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele partiu as cordas de arco tão facilmente quanto um pedaço de linha quando chega perto de uma chama. Então o segredo da sua força não foi descoberto. Assim, Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim, vamos lá, me diga como pode ser amarrado. Ele disse: se alguém me amarrar firmemente com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Aí, com homens escondidos no cômodo, ela o disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele partiu as cordas dos seus braços como se fossem linhas. Dalila então disse a Sansão: esse tempo todo você tem me feito de boba e mentido para mim. Conte-me como pode ser amarrado. Ele replicou: se você coser 7 tranças da minha cabeça no tecido no tiar e apertá-las com um alfinete, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou 7 tranças da cabeça dele, costurou-as no tecido e apertou com um alfinete. De novo, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou e puxou o alfinete no tiar com o tecido. Ela também o acusou de fazer graça com ela. Claro que ela não armaria isso para ele se o amasse de verdade. Ele finalmente a deu a verdade completa porque ela o irritou dia após dia até ele se cansar.
Se o seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16, 15 e 17. Então ela o disse: Como você pode dizer que me ama quando não me faz confidências? Essa é a terceira vez que me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Com essa irritação, ela o cutucou dia após dia até ele estar morto de cansado disso. Então, ele a contou tudo. Nenhuma lâmina já foi usada na minha cabeça, disse, porque tenho sido um nazareno dedicado a Deus desde o útero da minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não era de perder tempo. Enquanto ele dormia no seu colo, raspou a cabeça de Sansão. E porque os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e tinham trazido a prata, ela estava livre para contar seu dinheiro imundo enquanto o ato era feito. Uma vez que Sansão tinha sido deixado desamparado, lemos essas palavras tristes de dar pena. Quando ele acordou, disse: Fugirei como fiz antes e me balançarei para me libertar. Mas ele não sabia que o Senhor havia o deixado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila contra sua devoção a Deus, e isso o custou muito. Isso é prova de que nenhum relacionamento humano, não importa o quão íntimo, pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. Sansão pagou um preço alto por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram retirados. Ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus tinham assumido o controle de cada movimento dele. Isso serve de lembrete de que quando Deus é removido da equação, Satanás toma controle da questão. Juízes 16, 18, 22. Quando Dalila viu que ele havia contado a ela tudo, ela avisou AOS governantes filisteus. Voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os governantes filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de colocar ele para dormir no seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo e sua força o deixou. Então disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor havia o deixado. Então os filisteus o controlaram, tiraram seus olhos e o levaram para Gaza. Prendendo-o com correntes de bronze, eles o deixaram moendo grãos na prisão, mas seu cabelo começou a crescer de novo depois de ter sido raspado. Temos uma noção aqui de que Deus não havia acabado com Sansão ainda. Por que precisamos ser contados que seu cabelo, que era a fonte do seu poder, tinha começado a crescer de novo? O retorno do cabelo dele foi um símbolo externo de que ele por dentro estava se arrependendo e voltando a Deus. Sua penitência ficaria mais aparente na sua futura reza ao Senhor. Para captar toda a sua atenção, Deus às vezes precisa levar você para o mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço. Entretanto, seu cabelo começou a crescer de novo. Os líderes filisteus se reuniram para dar um enorme sacrifício ao seu deus, Dagan. Enquanto Sansão moía grãos na prisão, eles estavam todos preparados para se regozijar por sua divindade ter entregado comida a eles. Na reunião, os filisteus estavam animados. Eles invocaram Sansão para os entreter, colocando-o entre os pilares do templo. Eles estão se colocando numa posição de serem derrotados ao fazê-lo. O templo estava lotado e havia provavelmente 3.000 pessoas no teto. Reconhecendo isso, Sansão implorou a Deus que por uma última vez o empoderasse para que ele pudesse derrubar o teto dos filisteus de novo. Ele empurrou com toda a sua força e o templo caiu nos líderes e na multidão toda. Juízes 16, 23, 28. Agora os governantes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagan, seu deus, e para celebrar dizendo: Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando as pessoas o viram,
eles louvaram a seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que arrasou nossas terras e multiplicou vítimas. Mas enquanto estavam bem dispostos, gritaram: Tragam Sansão para nos entreter. Então chamaram Sansão para fora da prisão e ele se apresentou a eles. Quando o puseram entre os pilares, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: Ponha-me onde eu possa sentir os pilares que dão suporte ao templo para que possa me encostar neles. Agora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes filisteus estavam lá, e no teto havia 3.000 homens e mulheres vendo Sansão se apresentar. E então Sansão orou ao Senhor: Senhor soberano, lembre-se de mim. Por favor, Deus, fortaleça-me só mais uma vez, e deixe-me, com um sopro, ter minha vingança contra os filisteus pelos meus 2 olhos. Assim, Sansão matou mais dos opressores de Israel naquele dia do que havia matado no resto dos seus dias. Sansão, infelizmente, havia sucumbido à cultura idólatra ao redor dele e tomou decisões ruins. Não obstante, em Hebreus 11:32-33, Sansão é mencionado no rol da fé, junto com outros heróis do Velho Testamento como Daniel. E cada coração deve ser preenchido com esperança como resultado dessa inclusão. Enquanto Sansão estava longe de ser perfeito, ele entendeu sim uma coisa: ele acreditou que Deus podia usá-lo para fazer sua vontade.